Paz e graça para você ligado na rede internacional de televisão. Começa agora o programa Vejam Só, o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites da semana. A questão da violência sempre incomodou. Afinal de contas, nós não fomos criados nem para exercer, nem para sofrer violência. Mas essa é a realidade da vida. E desde sempre. Começou com Caim e Abel, lembra? Agora, no Brasil, especialmente nos grandes centros urbanos, a questão que se impõe é que a violência assumiu proporções absolutamente inegociáveis e que demandam algum tipo de atitude, de resposta da sociedade. E aí é que está o problema. Não temos sabido dar respostas. Criticamos as leis, criticamos os legisladores, criticamos o judiciário e cada um desses setores tem a sua responsabilidade, mas, e como sociedade, o que estamos fazendo em relação à violência? Uma das propostas que sempre surge nessas horas é a questão da pena de morte. Afinal de contas, a pena de morte é ou não é a resposta para isso? Bem, esse não é o tema do programa de hoje, mas sempre que a discussão sobre a pena de morte vem à tona, surge uma outra discussão bem afeita àqueles que são cristãos, sobretudo evangélicos. O Novo Testamento, lá da Bíblia, ele é contra a pena de morte? Se você fizer essa pergunta para 10 pessoas na rua, 9 vão dizer que sim. Mas será que a base para tanta segurança ao se afirmar que o Novo Testamento é decididamente contra a pena de morte? Está no ar o Vejam Só. Olá, muito obrigado pela sua audiência. Começamos agora o programa Vejam Só, que hoje vai discutir a questão da pena de morte. E para isso, nós trouxemos o apóstolo Aguinaldo Campos, da Igreja Apostólica Renovação Cristã, lá de Alphaville. Apóstolo, seja bem-vindo mais uma vez ao Vejam Só. Como vai, senhor? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Do outro lado, também alguém que já esteve várias vezes no programa, o pastor Alcionei Miranda, da Igreja Assembleia de Deus de Embu. Olá, pastor. Tudo bem, pastor Alcionei? Tudo bem? Bom? O senhor já conhece o apóstolo Aguinaldo? Olá, pastor. Prazer, tudo bem? Vamos sentar? Bom, os dois convidados já participaram do programa algumas vezes, porque o tema é delicado, é difícil, então a gente traz gente que já sabe como é que as coisas funcionam. Obrigado, apóstolo Aguinaldo, por mais uma vez estar conosco. Onde é que fica a Igreja Apostólica Renovação Cristã, lá de Alphaville? Ela fica na Alameda Araguaia, número 122, Galpão 9. Obviamente dentro de Alphaville. Em Alphaville. Eu sempre que o apóstolo vem, eu gosto de destacar isso. É uma das igrejas de São Paulo que tem aqueles corais formados por... que cantam música negra, né? Isso. Do jeito que a gente vê nos filmes e tal. É gostoso, né, apóstolo? Muito bom, muito bom. Muita unção, muito poder de Deus. E dança também? Muita dança. Nós louvamos a Deus com alegria, com cântico, com dança. Tem sido muito bom. Então, se você gosta de música negra, evangélica, e não tem dinheiro para ir assistir, até porque as igrejas do Brooklyn cobram ingresso, né? As igrejas lá do Brooklyn, nos Estados Unidos, cobram ingresso, já virou show. Então vai lá em Alphaville que você resolve. Não cobra ingresso lá. Não, por enquanto não. Pastor! Por enquanto não. Então, tá bom. Pastor Alcionei Miranda, o irmão é advogado e pastor da Igreja Assembleia de Deus lá do Embu. Isso. O seu ministério qual que é? Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, do Campo de Pinheiros, pastor-presidente, pastor Alex Cardoso. E a sua igreja fica onde? Nós estamos dirigindo a sede regional de Embu, na Rua Pais Leme, número 117, no Jardim Mascarenhas, em Embu das Artes. Além disso, o senhor é professor de Direito? Professor universitário na Faculdade de Itapecerica da Serra. E advogado há quanto tempo? 6 anos. Muito bom. Sempre que o tema é polêmico, ele vem. É um dos poucos que aceita também. O tema de hoje é o seguinte: o Novo Testamento é contra a pena de morte? E a repórter Carla Viana foi a campo para apresentar o tema. Vejam só.
Há séculos, os homens das sociedades ocidentais começaram a reunir leis e princípios em forma de constituição. A lei da retaliação, que consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena, é aplicada em alguns países ainda hoje. Conhecida como Lei Talião, essa maneira de punir existe desde 1780 a.C. O método funciona como uma espécie de castigo-espelho. O que foi feito à vítima é feito do mesmo jeito com o acusado. Em outros países, dependendo do crime, a punição supera o mesmo peso e a mesma medida, como no Irã. A lei sobre execução de morte a pedradas por adultério, por exemplo, é muito bem redatada em como deve ser o procedimento, inclusive no tamanho das pedras. O Código Penal iraniano determina que se o condenado for homem, deve ser enterrado até a cintura e a mulher até aos seios com as mãos amarradas. As pedras não devem ser tão grandes ao ponto de matar a pessoa em 1 ou 2 golpes e nem tão pequenas para não serem consideradas pedras. A pena de morte ou pena capital é uma sentença aplicada pelo Poder Judiciário que consiste na execução de um indivíduo condenado pelo Estado. E o criminoso sentenciado geralmente é culpado por crime premeditado. O caso da iraniana Sakineh Mohamed Ashtiniani ganhou repercussão mundial quando foi condenada à pena capital por um suposto adultério e conspiração pelo assassinato do marido. Sakineh seria executada por apedrejamento. Sua libertação só aconteceu por causa da pressão internacional. Até o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs asilo político a ela no ano passado. Embora controversa, países como o Irã, China e grande parte do Oriente Médio aplicam a pena de morte com frequência. Políticos democráticos, os Estados Unidos da América e o Japão são os únicos que efetivamente fazem o uso da prática. No Brasil, a pena capital para crimes civis foi aplicada pela última vez em 1876 e não é usada oficialmente desde a proclamação da República em 1889. Mas toda vez que a sociedade se depara com um crime de maior repercussão, principalmente se for com requintes de crueldade, a polêmica sobre a pena de morte vem à tona. A expressão olho por olho, dente por dente, registrada em Mateus 5,38, aproxima-se ao castigo espelho da Lei Talião mencionada no início da matéria. Se for assim, como fica a punição do acusado de matar alguém? Ele deve morrer? O que o Novo Testamento diz a respeito da pena de morte? Ele é contra ou a favor? Vejam só, debate o assunto. É isso aí. O Novo Testamento é contra a pena de morte? Tem certeza disso? Participe. 33375886 em São Paulo, portanto não esqueça do 0, operadora 11, ou entra direto no nosso site, vejamsó.com.br, vota na enquete, que daqui a pouco eu leio para você, e se identifica, pode postar seu comentário, e a gente vai discutindo aqui o assunto. Apóstolo Aguinaldo Campos, o senhor veio representar qual posição? O Novo Testamento é contra a pena de morte? Não, não é contra a pena de morte. O Novo Testamento, quando ele fala sobre a pena de morte, sobre a lei, ele deixa muito claro. Jesus, quando ele está diante de Pilatos, ele não responde a uma pergunta de Pilatos, e Pilatos fala: olha, eu tenho poder para te prender e tenho poder para te soltar. Mas Jesus responde de uma forma muito clássica: você tem poder porque todo o poder que te é dado veio do alto. Então ele não foi contra a lei, ele não foi a favor. Jesus, na mesma coisa, quando aconteceu com aquela mulher que foi pega em adultério, a lei mandava que matasse, e ele usou de uma palavra aonde as próprias pessoas que estavam acusando aquela mulher também teriam pecados, né? Então o Novo Testamento ele não é contra a pena de morte. E o senhor? Eu também não sou contra. Aplicaria em que casos? Da mesma forma, a Bíblia ela deixa bem claro algumas situações, que quando o homem derramar o sangue de outro homem, ele pagará com o próprio sangue. Mas a própria Bíblia também dá algumas vazões, porque, por exemplo, quando Caim matou Abel, Deus
perdoou. Não deixou matar. Não deixou matar. E teve casos que houve a morte. Então, eu sou a favor, mas de uma forma que deve ser muito bem analisada a situação. Vamos ver agora o outro lado, o pastor Alcionei Miranda, além de ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, lá em Embu, ele também é advogado, né? Então o senhor junta as duas coisas, né? A teológica e a jurídica. Isso. E aí, o Novo Testamento é contra a pena de morte? O Novo Testamento não é contra a pena de morte, o pastor Heber. Muito pelo contrário. Nós temos que entender o seguinte. Primeiro, quando Jesus fala do perdão daquela mulher, que foi o caso citado pelo pastor Aguinaldo, Jesus está dizendo que nós, enquanto pessoas físicas, não devemos jamais se utilizar do instrumento da vingança. A pessoa deve perdoar, só que em nenhum momento no Novo Testamento, nem Jesus, nem os apóstolos, nem Paulo, ninguém tirou o poder do Estado de aplicar a punição sobre os indivíduos. Vou dar um exemplo. Alguém comete um homicídio com alguém da minha família. Eu tenho a obrigação e o dever de perdoar esta pessoa. Todavia, o Estado, enquanto órgão soberano, supremo, que cria as normas de organização social, o Estado continua tendo o poder de aplicar a justiça e inclusive, aplicar a pena de morte nesses casos. Eu devo perdoar, mas o Estado, para manter a ordem, ele tem poder, e isso em nenhum momento no Novo Testamento é revogado, de aplicar a justiça com a pena de morte, pena capital. E o senhor é a favor da pena de morte? Em duas situações, quando haja preenchido dois requisitos. Quando ficar caracterizado a irreformabilidade da pessoa, ou seja, é uma pessoa irreformável, isso comprovadamente, reiterado, e quando a medida ela for para proteger a vida. Mas como que você vai aplicar a pena de morte para proteger a vida? Quando este indivíduo ele é uma ameaça para outras vidas, então, em defesa das vidas da sociedade, outras vidas, nós aplicamos a pena de tirar uma vida, ou seja, para defender a vida eu tiro a vida, e desde que é comprovada a irreformabilidade dessa pessoa. Está tudo muito bonito no plano teórico, já nós vamos pôr tudo isso em pratos limpos, como a gente costuma fazer aqui no programa, com o seu apoio e a sua ajuda. Por isso, 3337-5886 é o número do telefone que você pode ligar agora. Não esqueça do 0, operadora 11, nós falamos de São Paulo, né? Ou então vejamsó.com.br. Aí você vai votar na enquete. A enquete de hoje é a seguinte: na sua opinião, o crente pode ser a favor da pena de morte? Então, o GC fala de Novo Testamento, se o Novo Testamento condena a pena de morte ou não. Aqui nós estamos perguntando, na sua opinião, o crente pode ser a favor da pena de morte? Ou se ele for a favor da pena de morte é pecado? O que nós vamos discutir a partir de agora, já que os dois convidados têm posições em relação ao Novo Testamento muito semelhantes, se o Novo Testamento não é contra a pena de morte, por que tanto crente acha que é? Né? O que está acontecendo aí? Você vai votar na enquete, né? Tem 3 respostas possíveis, óbvias, né? Sim, não e não sei. Né? Eu não sei. A minha é eu não sei. E quem participar do programa de hoje se habilita a ganhar a camiseta da AGRADE, Academia Teológica da Graça de Deus, que é um brinde, né, de uma escola de teologia. Olha só que camiseta legal, hein? Tá aí, ó. Manda uma dessa para você, se você participar do programa de hoje. Esses dados que você está vendo aí, ó, agrade.com.br, o telefone da Agrade 3115-0819, não é para participar do programa, não. É para você ter informações a respeito do que é a escola. São mais de 600 filiais espalhadas pelo Brasil inteiro e fora dele, dando aulas de Bíblia, teologia, pós-graduação em teologia, espanhol, inglês. Já pensou aprender espanhol com e Bíblia ao mesmo tempo, né? Porque os exemplos são tirados da Bíblia, né? Tem curso de Libras, aquela linguagem brasileira de sinais. Olha, tem uma infinidade de cursos lá. Você entra no site que você vai ficar sabendo, ou durante o horário comercial, no horário comercial, você liga para 3115-0819, tá bom? Muito bem, vamos ver algumas mensagens que estão chegando. O Felipe Moura, da capital paulista. Antes do dilúvio não havia pena de morte. As pessoas faziam o que queriam. Caim
foi protegido contra o vingador. Lameque exigiu maior proteção, pois feriu 2. Parecia até debochar ao falar para suas esposas a respeito de seus crimes. E assim os homens iam abusando do amor e graça de Deus. Após o dilúvio, Deus, o autor da vida, sancionou a pena de morte para proteger a vida, dando ao homem direito de escolher a vida ou a morte. Devemos entender que a graça é para a salvação da alma, perdão dos pecados, não para deixar impune o homicida. Portanto, Deus conferiu às autoridades essa responsabilidade judicial, que é a pena de morte, somente para o homicida. Gênesis 9:6, Romanos 13:1-4, Apocalipse 13:10 e Atos 25:11. O homicida, ao se arrepender, recebe a salvação de sua alma pela graça, porém a pena de morte deve ser aplicada. Para os outros delitos, a pena de morte não foi estabelecida por Deus, portanto, não deve ser aplicada pelas autoridades. O Fábio José Lima, da capital paulista. Graça e paz, reverendo convidados. Para mim, o Novo Testamento não é contrário à pena de morte. Temos que entender que com o Novo Testamento, o cristão não tem mais autorização de Deus para vingar-se por qualquer motivo. Deus chama para ele essa responsabilidade, sendo que a nós, cristãos, cabe somente dar lugar à ira de Deus. Vejamos o texto de Romanos 12:19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei do Senhor. Diante disso, Deus transfere a execução de sua ira ao governo civil, como seu ministro, para promover a vingança, como diz Romanos 13:3-4. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo e da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Apóstolo, se o Novo Testamento não é contra a pena de morte, por que tantos crentes acham que é? É falta de informação. Hoje existe uma desinformação e hoje existe um evangelho sendo pregado para desconstruir princípios bíblicos. Quando a Bíblia fala de pena de morte, não fala só de assassinato, mas fala de sequestro. Quando você vai para Êxodo 21:16, quando fala sobre se deitar com um animal, naquela época também existia a pena de morte, o adultério, o homossexualismo, o falso profeta. A Bíblia fala do falso profeta. Aquele que proferir palavras falsas estão lutando contra Deus. Quando você olha em Deuteronômio 13:5. Então, o que está acontecendo? Hoje, no Evangelho, existe uma desinformação. Hoje você vê igrejas aceitando o homossexualismo dentro da igreja. Hoje você vê pastores criando doutrina de homens dentro da igreja. Sequestro de bens, sequestro financeiro. Então, existe prostituição. A prostituição é tratada de uma forma muito rigorosa. E hoje o que tem acontecido? O evangelho muda, ele muda para não mudar. Você está entendendo? Então, existe uma desinformação por parte do povo crente. Existe a necessidade de mais Bíblia, cultos, pregações, ministrações e não movimento. Quando a igreja parar com o movimento e começar a ministrar a palavra de Deus, isso vai ser resolvido. Bom, eu vou ter que chamar um intervalo. Na volta, eu vou apertar muito o pastor Alcionei aqui. Já vou falar até a pergunta para o irmão. Vai lá, pode mandar. Na matéria de abertura, a repórter Carla Viana explorou, aliás, muito bem, como ela sempre faz, a questão daquela iraniana, né, que foi condenada a ser apedrejada, e até a matéria mostrou como é que se faz o apedrejamento e tal. Que moral tem os cristãos para condenar o Irã, sendo que no Antigo Testamento isso acontecia direto e por ordem de Deus? O senhor responde na volta, okay. Já com Vejam Só. O programa Vejam Só de hoje está discutindo o Novo Testamento
em relação à pena de morte. O Novo Testamento é contra a pena de morte? Tem certeza? Olha, a Nayara Maranhão Borba de Candeias, que é um bairro de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Graça e paz. Que bom, mesmo sem horário de verão, cá estou eu aqui fazendo meu artesanato. Boa maneira de não dormir e assistindo esse programa maravilhoso. Obrigado, Nayara. Deus te abençoe. Pastor, em algumas situações sou totalmente radical. Essa é uma delas. Nunca, em tempo algum, podemos ser instrumento de morte, e sim de vida. Meu Deus, se alguém tentasse matar o filho meu marido, claro, eu faria tudo para evitar, mas nem gostaria de matar por legítima defesa. E olha que eu era advogada quando não era evangélica. Porque sempre há esperança de, mesmo no último suspiro, como por exemplo o ladrão da cruz, de alguém se arrepender e reconhecer o Senhor como Salvador. Não, pastor, ninguém, sob nenhum pretexto, tem o direito de tirar a vida de alguém. Se assim agir, estará sendo instrumento nas mãos do diabo. E em tempos práticos, a morte é castigo? Não mesmo. Em termos práticos, a morte é castigo? Não mesmo. Castigo, sim, seria passar todo o resto da vida numa prisão, que é a prisão perpétua, né? A pena de morte mata não somente o corpo, mas também a possibilidade da salvação. É a mensagem da Nayara, né, que é de Candeias, lá em Pernambuco. Pastor Alcionei, o José Carlos Almeida, de Suzano, na Grande São Paulo, diz assim: parabéns pelo alto nível do programa. Se o Filho de Deus, Jesus, evitou que uma prostituta fosse apedrejada no Novo Testamento, por que Moisés, no Antigo Testamento, ordenou, em nome de Deus, que um lenhador fosse morto a pedradas por lenhar no sábado? O pecado do lenhador seria mais grave que o pecado da prostituta? E eu emendo essa opinião do Zé Carlos, essa pergunta do Zé Carlos, aquela que eu fiz no bloco passado. Na matéria de abertura, até se puder mostrar aquelas cenas da matéria, de novo, em que a mulher é enterrada até a altura dos seios, com as mãos amarradas, e as pessoas têm até o tamanho certo da pedra, atiram para ela morrer. Não pode ser pedra muito grande, para ela não morrer muito depressa, e não pode ser pedrinha pequena que não machuque e tal. Tá. Todo mundo ficou indignado com o que o Irã queria fazer com a não sei falar o nome da mulher lá, né, que foi condenada. Mas o fato é que muitas pessoas morreram apedrejadas no Irã exatamente dessa maneira, né? Por apedrejamento. Só que o Antigo Testamento, né, a Bíblia, a Palavra de Deus, ordena o apedrejamento naqueles termos. Então, como é que o cristão que anda com a Bíblia embaixo do braço, que prega a Palavra de Deus, condena o Irã? Olha lá, exatamente, está aí, essas são as imagens. A mulher é enterrada a esse ponto e as pedras são jogadas nela, para que ela não morra muito depressa, né, até a morte. Isso é o apedrejamento, como é feito no Irã até hoje. E pedras são desse tamanho aí. Pastor Alcionei, o cristão não pode condenar o Irã, se Deus mandava fazer exatamente isso que o Irã quer fazer. Pois é, realmente, se nós analisarmos friamente o Antigo Testamento, a ordem de Deus, salvo engano, em Números 35, Êxodo 21, 12, e em Deuteronômio também há observações nesse sentido, que o adultério seria condenado com a pena de morte. Aí que moral nós teríamos hoje para condenar o Irã, que está aplicando a pena de morte, situações que a própria Bíblia defende que seja aplicada a pena de morte? Eu encontro uma explicação para isso, pastor Heber. Naquela época nós não tínhamos o Estado constituído da forma como é hoje, se matava e se tirava a vida por qualquer coisa. Então havia naquela época uma necessidade de criação de normas rígidas para a manutenção da ordem social. Então eu entendo que naquela época o próprio Deus instituiu a pena de morte para casos que a nosso ver hoje são moralmente não tão graves, né? Porque havia naquela época uma deturpação da ordem moral. Então a coisa estava muito grave, então se aplicou normas rígidas para a manutenção da ordem social. É a única explicação que eu vejo. Entretanto, a meu ver, e eu gostaria até de fazer um comentário, acho que foi o Fábio, que comentou que como é que nós podemos defender que no Novo Testamento não há a revogação da pena de morte. Ele cita o caso da mulher que Jesus absolveu
porque fora pego em adultério. Veja, o Novo Testamento, e eu reafirmo isso, ele não autoriza nós operarmos a vingança. Em hipótese alguma, eu não tenho o direito de tirar a vida de ninguém. Em hipótese alguma, eu não devo aplicar o olho por olho e dente por dente. Todavia, o Estado, enquanto órgão soberano que organiza a sociedade, continua com o poder de, inclusive, aplicar a pena de morte. E em nenhum momento no Novo Testamento nós temos a revogação do direito do Estado, não eu. O Estado pode aplicar a pena de morte para a manutenção da ordem social. Eu não devo me vingar, eu devo perdoar. E não há nada de anticristão em uma norma do Estado que aplique a pena de morte. É complicado. Deixa eu falar com o apóstolo aqui. Apóstolo, o Bruno Farias de Viçosa do Ceará diz assim: paz de Cristo, parabéns por esse assunto, porque muitos cristãos têm dúvidas. Na minha opinião, só quem poderia tirar a vida é aquele que a deu. Né? Essa é a opinião de quase todo mundo. Nós não podemos tirar a vida porque nós não podemos devolver e tal. No entanto, como o senhor bem demonstrou, e o pastor Alcionei também, a Bíblia não é tão explicitamente contrária à pena de morte como todo mundo imagina que seja. O senhor acha que as pessoas têm uma ideia meio distorcida de Jesus, que Jesus é só amor, bondade, misericórdia? Às vezes sim. Por quê? Como nós estamos discorrendo esse assunto, por exemplo, nós não podemos querer amar as pessoas num grau mais infinito do que Deus. Certo. Nós não podemos querer ter mais misericórdia do que Deus teve sobre o ser humano. Mas o que a Bíblia ela deixa bem claro, que o Estado, né, em Romanos capítulo 13, fala que toda autoridade é constituída por Deus. E essa autoridade ela pode julgar algumas situações, né? E no caso da pena de morte, eu também, como pastor, como homem de Deus, creio que nós temos que liberar perdão, mas há algumas situações que precisam ser corrigidas. Por exemplo, uma pessoa que é determinado que ela tenha prisão perpétua, e aí num banho de sol ela vai lá e mata o seu companheiro de cela. Qual a recuperação que essa pessoa tem? Nenhuma. E voltou a matar, dentro da cadeia. Tendo um quadro de prisão perpétua. Pois é. Ela mesmo assim, ela tira a vida de uma outra pessoa. Pastor, vou fazer uma pergunta delicada para o senhor, porque nós temos liberdade em Cristo e eu sei que o senhor lida muito bem com essa situação. Mas é muito comum se ouvir no Brasil, e eu acho que até o senhor concorda com isso, que se a pena de morte fosse aplicada aqui, quem ia morrer iam ser os negros e os pobres. Os brancos e os ricos iam escapar da pena de morte. Como é que o senhor vê isso? Olha, se nos Estados Unidos, que é um país onde existe uma cultura diferenciada, existe uma pesquisa que quando um negro mata um branco, ele tem 6 vezes mais possibilidade de pena de morte do que quando um branco mata um negro. Isso aí acontece lá, pode acontecer aqui. Como não tem pena de morte aqui no Brasil, eu não saberia te dizer aqui no Brasil, mas nós sabemos que o sistema prisional, o judiciário no Brasil é falho. Hoje nós temos consciência de bandidos que estão dentro da cadeia, que comandam o crime organizado no país. Então, teria que ter uma estrutura completamente diferente, né? Nós estamos falando do lado espiritual, mas tem o lado estrutural. É verdade. A Maria Santos, da capital paulista, o intuito da pena de morte é proteger a vida, reprimir o homicídio para que tanto a pessoa com instinto homicida quanto a vítima tenham suas vidas protegidas. Nós não devemos defender leis fundamentadas em sentimentalismo, que anule as leis de Deus, que obviamente são mais justas que as nossas. Leiam Romanos 13:4, Apocalipse 13:10, Gênesis 9:6. Não devemos revogar algo que o Velho Testamento sem que o Novo Testamento faça. No meu entendimento, o Novo Testamento é o complemento do Velho Testamento, de modo que procurar entendê-los separando-os só trará confusão, e Deus não é Deus de confusão. Sou 100% contrária à morte, mas aceito a pena de morte como sendo estabelecida por Deus. Creio no poder regenerador do Evangelho, porém não podemos esquecer que o homicida pode ter mandado uma alma para o inferno
sem ser regenerada. Credo, que imagem horrível. Pastor Alcionei, vamos ver se eu entendi. O cara pega e mata uma pessoa que ainda não se converteu. Essa pessoa que morreu, a vítima do assassino, vai para o inferno. Ok. Aí a gente prende o homicida. Na cadeia ele se converte. Ok. Aí o homicida vai para o céu e a vítima dele vai para o inferno. Né? Olha aí. Até porque a pessoa que matou acaba tendo um tempo, né? O devido processo legal para poder se arrepender e etc. Enquanto assim aquele mesmo? que foi vítima, infelizmente ou felizmente é assim. Agora, viu, pastor Heber, eu acho que é importante colocar, porque todos os cristãos, no início da matéria o senhor comentou, que a grande maioria dos cristãos dizem que o Novo Testamento aboliu a pena de morte. Veja, qual o fundamento que eles utilizam? Quando Jesus absolve aquela mulher pega no ato de adultério. Sim. O fundamento que todos utilizam é esse. Não, mas Jesus absolveu a mulher que foi pega em adultério que deveria ser levada à morte. Na verdade, não é que Jesus aboliu a pena de morte. Veja, para que a pena de morte fosse válida, Números 35, salvo engano, a pessoa que estava sendo acusada deveria ser acusada por no mínimo 2 testemunhas oculares. Então só se poderia aplicar a pena de morte diante de 2 testemunhas oculares do crime ou do fato, da transgressão. Aquela mulher, quando Jesus ele se curva e começa a escrever, e ele diz, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. E se curva novamente. Jesus estava perguntando, bom, então quem são as testemunhas de acusação? O que Jesus estava perguntando era, onde estão as testemunhas de acusação? E ele se curva. Quando ele levanta, ele pergunta para a mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Ou seja, onde estão as 2 testemunhas necessárias para a aplicação da pena de morte? O que aconteceu? Todas aquelas pessoas haviam saído. E a mulher responde, olha, não sei, eles foram embora. Pois é, então, eu também te perdoo, vai, não peques mais. Então, não é que Jesus ele foi contra a pena de morte. Jesus ele aplicou ali a absolvição pela ausência de testemunhas oculares. Até porque Jesus nem tinha o poder de aplicar a pena de morte. Aquele caso deveria ser levado para o Sinédrio, em sendo aprovada a pena de morte, a aprovação pediriam a homologação do Império Romano. Então, Jesus não tinha competência para dizer, pode matar ou não pode matar. Tinha que ou mandar para o Sinédrio ou para o Império Romano. Mas pastor, o senhor está sendo muito advogado. Não, Jesus fez tudo isso que o senhor falou aí, mas com um objetivo claro, explícito e nem um pouquinho disfarçado de salvar a vida da mulher. Sim, agora se nós pegarmos, veja, se nós pegarmos o Antigo Testamento, se você pega lá, quando fala daquele caso, em que a pessoa é pega em adultério e é levado para um tribunal, né, a Bíblia diz que deveriam ser o homem e a mulher, não apenas a mulher. Sim. Primeira falha naquele processo de julgamento. Onde é que estava o homem? Porque ninguém adultera sozinho. Não é? Ninguém adultera sozinho. Se é um adultério, 2 pessoas têm que estar envolvidas. Ele conseguiu fugir. Pois é, então. Mas aí, onde estavam as testemunhas? O objetivo de Jesus... Ele tinha bons advogados. Pois é, pode ser que com bons advogados... E Jesus foi um excelente advogado. Outra coisa, aqueles que criticam a atuação do advogado, principalmente de pastor advogado, diz lá em João, filhinhos, não pequeis, todavia se pecardes, ou seja, se você infringir uma lei e for considerado culpado, tendes um advogado junto ao Pai. Ou seja, um dos títulos de Jesus é Paracaléu, o intercessor, o mediador, o advogado. O advogado nada mais faz do que a função de Cristo na terra. Feio é a função de promotor, que é do acusador, aquele que aponta o pecado. É lógico. Helenice Rezende Castro Martins, Iguaxupé, Minas Gerais. Essa é para o senhor. Vai lá. Para o senhor, todo poder foi entregue nas mãos de Jesus, inclusive o de dar ou tirar a vida de alguém. Como alguém pode pregar que Cristo perdoa o mais terrível pecador e ser a favor da pena de morte? O Estado pode aplicar a pena de morte, não sou eu que estou aplicando. Então me explica para manutenção da ordem. E o senhor comenta, apóstolo Aguinaldo. O pastor Alcionei está dizendo que o Estado pode aplicar. Sim. O Estado, na época de Paulo, era Nero. Um louco biruta maluco que rasgou a barriga da mãe dele, daí veio o termo cesariana, para descobrir de onde tinha vindo uma figura tão espetacular como ele. Ele era o Estado. Então Paulo está escrevendo assim, esse doido varrido aí tem autoridade de Deus para matar. Nós não. Nós somos servos de Deus, crentes em Jesus, não. Então, vamos lá, eu vou responder para o senhor. E o apóstolo vai comentar. Então, vamos lá. Para o senhor fazer essa indagação, nós teremos que verificar se Jesus ele reconhece como toda autoridade sendo instituída por Deus. Certo. Toda autoridade foi instituída por Deus? Jesus reconhece? Sim ou não?
Sei lá. Não, lógico que o senhor sabe a resposta. Eu estou te fazendo uma pergunta retórica. Jesus reconhece como toda autoridade instituída por Deus, sim ou não? Sim. Então o senhor vai brigar com Jesus, que reconhece a autoridade de Nero, não comigo. Se Jesus reconhece que Nero foi instituído por Deus, quem sou eu, um mero mortal, para dizer que Jesus está errado? Se Deus deu poder para Nero, que é um louco desvairado, cada povo tem o líder que merece. Tem uma situação parecida com essa. Quando Davi adultera, ele era rei, ele tinha autoridade, e a Bíblia denuncia que Deus havia transpassado o pecado de Davi e por isso ele não morreria, não é verdade? Uhum. Então, além dele adulterar, ele foi um homicida, certo? E Deus transpassou o pecado de Davi. Pastor Heber, quando eu defendo que o Novo Testamento não condena a pena de morte, ou seja, que aprova a pena de morte, e quando eu digo que eu defendo a pena de morte em alguns casos, quando há irreformabilidade da pessoa, e um outro requisito é a preservação da vida. Eu não estou defendendo a morte, como a pessoa acabou de comentar aí, eu estou defendendo a vida. A pessoa já deu provas de que é irreformável. E de que se ela continuar existindo, ela é uma ameaça à vida. Como é que eu estou? Que justiça é essa? Em que eu ponho em risco a vida de inocentes para manter a vida de um culpado? Então agora peguei o senhor. Que justiça é essa? Agora peguei o senhor. Então vamos lá. O senhor está dizendo assim que o senhor é a favor da pena de morte por causa desde que preencha duas condições, não é isso? Irreformabilidade e para a defesa da vida. Tá, a defesa da vida, tudo bem, mas a irreformabilidade da pessoa. Não está na Bíblia. Na Bíblia está escrito assim: derramou o sangue do homem, derramar-se-á o sangue dele em favor do homem do sangue derramado lá. O cara matou, morre. Okay. Não interessa se vai recuperar, se vai deixar ele recuperar. Não é assim mesmo, apóstolo? Matou, morreu. Segundo Gênesis 9:6, é isso que está escrito. Posso dar a resposta? Deve. Então vamos lá. Qual era o objetivo do olho por olho e dente por dente? O objetivo era dar exemplo para os demais, para que não houvesse reincidência naquele erro. Era uma forma de você, o boi de piranha, você mata um para servir de exemplo para os demais. Ou seja, o objetivo da aplicação da pena de morte não era vingança. A verdadeira motivação não era vingança. A verdadeira motivação do olho por olho, dente por dente, era transmitir a mensagem de que aquela conduta seria reprovada e de que não poderia haver aquela conduta. Quando eu falo da irreformabilidade da pessoa, eu estou defendendo exatamente o mesmo princípio. Eu estou defendendo que, em casos em que a pessoa deu provas de que ela não até por conta da falibilidade do sistema judiciário, tá certo? Eu acredito que por conta, hoje, a pena de morte aplicada por homens, ela é falível, o processo é falho. E por conta disso, não é indício de que é um homicida, vamos matar. Não. Tem provas inequívocas. A pessoa deu prova de que é irreformável. Aí sim, para servir de exemplo para a sociedade, nós aplicamos a pena de morte. Então, o princípio que eu defendo é o mesmo da Bíblia. Só que por conta da falibilidade do processo aplicado hoje, eu defendo a irreformabilidade da pessoa. Ou seja, tem que já ter cometido uma vez, duas vezes, enfim, tem que dar prova de que ele não tem recuperação. Bom, a Maria de Jesus, de Vargem Grande do Sul, em São Paulo, diz 3 palavrinhas só. O Novo Testamento é contra a pena de morte? Ela diz, claro que não. O Francisco Ribeiro, de Vitória da Conquista da Bahia, diz assim, o Novo Testamento trata do perdão. Se não, vejamos. Aí ele cita o versículo de Efésios 1:7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Ora, se a remissão de todos os pecados praticados pelo homem é possível graças ao derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário, fica entendido, por analogia, que não é necessário matar o pecador. Portanto, a pena de morte foi abolida por Jesus, pois ele morreu por nossos pecados. Apóstolo Aguinaldo, o senhor concorda ou não com Francisco Ribeiro, lá de Vitória da Conquista? Quando nós lemos essa passagem em Efésio, de falar do sangue de Jesus purifica todo pecador, eu acredito. Mas o tema da pergunta era se a Bíblia, no Novo Testamento, era a favor ou contra a pena de morte. Né? Então, nós como pastores, nós cremos em Efésios 1:7.
Mas a Bíblia, ela não dá condição de nós falarmos que ela é contra a pena de morte. Né? Então, nós acreditamos na recuperação, nós acreditamos em muitas coisas, mas a Bíblia não é contra a pena de morte. Tá. Permita-me. Vai, diga. Até para completar a resposta do pastor, não erreis, Gálatas 6:7, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, ele está dizendo que, não, se o sangue de Cristo perdoa todo tipo de pecado, então não haverá nenhum tipo de disciplina. Quando, na verdade, o amor, a expressão do amor também é a disciplina. Quando eu aplico a disciplina em alguém, aquilo é a expressão do amor. Mas a pena de morte não é disciplina, né, pastor? Quem diz que não? Vai disciplinar, o cara morreu. Não, mas aí é que está. Nós estamos falando agora no âmbito do Estado. O Estado aplicar a pena de morte é uma forma de disciplinar a sociedade. Como não? Disciplinar o resto. Eu só defendo a pena de morte por parte do Estado, não como forma de vingança. É claro. E ele disciplina os seus membros, o Estado disciplina os seus membros através da aplicação de penas. Se o sangue de Cristo perdoa... E aí eu vou devolver a pergunta para o internauta. Se o sangue de Cristo nos perdoa de todos os pecados, então nenhum tipo de transgressão poderia sofrer sanção por parte do Estado. Eu passei de 80 por hora, o sangue de Cristo me perdoa dos meus pecados, eu não posso sofrer uma multa. É boa, gostei da ideia. Não é? A ideia é boa. Não é boa? Eu não perdoo, boa. tá certo? Eu não vou sofrer uma multa, porque o sangue de Cristo... olha, mas é porque eu passei dos 120... Não, o sangue de Cristo me perdoa do pecado. Aí é 50 por hora. O Estado, então, não pode aplicar nenhum tipo de sanção, porque o sangue de Cristo me purifica de todo pecado? Eu agredi alguém, eu não posso ser preso? Um traficante não pode ser preso porque o sangue de Cristo me purifica de todo pecado? Pera lá. E a ordem social? E o dever de ter um Estado que mantenha a ordem social? Não concordo com a posição do nosso colega. Deus perdoa pecado. A pessoa pode ser perdoada do pecado. A Bíblia fala, Deus perdoa pecado, mas não te livra da consequência. O pecado é perdoado, mas as consequências do pecado permanecem. Ele pode ter sido perdoado do pecado, mas a consequência é ele ter a pena de morte. Jonas Alves da Silva, de Araguari, em Minas Gerais. O fato de existir a lei da pena de morte não implica que o Novo Testamento seja a favor da pena capital. Eu, pessoalmente, sou totalmente contra essa pena. Aqui em Araguari, ocorreu um dos maiores erros judiciários. Se houvesse pena de morte, teriam executado 2 inocentes. Aliás, deve ter exemplo as pencas aí, né? Aí eu tenho uma resposta aí, pastor Heber. Ocorrem erros médicos? Sim. E porque ocorrem erros médicos, nós vamos acabar com a medicina? Os advogados erram? Sim. Então, porque os advogados erram, vamos acabar com a advocacia? O judiciário erra? Sim. Então, porque o judiciário erra, vamos acabar com o poder judiciário? Não. Nós não podemos tomar o todo pela parte. Bom. André Luiz de Oliveira Fernandes, lá de Alagoinhas, na Terrinha, na Bahia, que ainda não conheci. Graça e paz a todos. Acredito no renascimento de qualquer pessoa no Senhor Jesus Cristo. Por isso, a pena de morte não tem justificativa alguma no tempo da graça. Basta fazer o que aprendemos todos os dias, olhar para Jesus. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. A porta é estreita, meus irmãos, mas é suave. O Edivaldo de Flórida Paulista, no interior de São Paulo. É um assunto polêmico e o irmão levantou uma questão que serve de tema. Como entender Ananias e Safira no Novo Testamento? Que Deus abençoe a todos. A Ananias e Safira receberam pena de morte, né, apóstolo? Até receberam. Então não dá o dízimo direito? É problema? Não, é que nessa passagem, Pedro, ele comunica, fala, se vocês venderam a sua propriedade, o dinheiro é seu. Agora, vocês não poderiam mentir para o Espírito Santo. Né? Aí tem uma questão interessante. Foi o Estado que aplicou a pena de morte em Ananias e Safira? Não. Pedro representava o Estado? Não. Em hipótese alguma. Foi Pedro que matou Ananias e Safira? Não. Foi o próprio Deus. Então, Ananias e Safira não foi a aplicação da pena de morte com base em um processo judiciário com garantido ampla defesa. Não. Ananias e Safira não foram mortos por Pedro e nem pelo Estado. Eles foram mortos pelo próprio Deus, assim como tem muitas pessoas que dormem e não acordam. E aí não é a aplicação da pena de morte, mas é o próprio Deus que matou. Bom, o Arnaldo Andrade Santos,
diz assim, ele é de Lins, no interior de São Paulo. O Novo Testamento é contra a pena de morte? Prezados, boa noite. Admira-me trazerem tal questão a debate. Poderia descrever aqui inúmeros ensinamentos do Novo Testamento sobre compaixão, tolerância, resignação e amor ao próximo e as adversidades que o próximo promove contra nós. O que deixa claro que o Novo Testamento é contra a imposição da morte a homens. Entretanto, um só trecho basta e é absurdamente claro e insofismável. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 44. Qualquer outro trecho que se vale para justificar ou anular Mateus 5, 44 está muito mal entendido. Senhores, não sei qual foi a intenção em suscitar uma reflexão se o Novo Testamento é contra a pena de morte, já que é totalmente contra, como sabemos, ensinados em vários contextos. Puxa vida, olha a interpretação fora de contexto. Qual o nome desse internauta? Arnaldo Andrade Santos de Lins. Arnaldo. Lins é o nome da cidade. Arnaldo, nós devemos perdoar. O que Jesus prega quanto a compaixão, amor, resignação, sofrer a injustiça, isso é claro. Nós, enquanto pessoas, a Bíblia, ela nos orienta, Jesus ensina que nós devemos perdoar. Porém, em nenhum momento o Estado está proibido de aplicar a pena de morte. O Estado ele tem o dever de manter a ordem social e aplicar as regras com base na ampla defesa, no contraditório. Pode. O Novo Testamento não condena a pena de morte aplicada pelo Estado. Eu não posso aplicar a pena de morte. Eu não posso me vingar. Mas eu devo perdoar o homicida dos meus filhos. Mas o Estado tem o dever de aplicar as normas que existem no regramento jurídico e que, se for pena de morte que existe no nosso ordenamento jurídico, que seja aplicada a pena de morte. Eu não posso me vingar. Devo perdoar, amar, orar por ele. O Estado, não. O senhor concorda, apóstolo? Concordo. Então, os preceitos do Sermão do Monte, que isso aqui saiu do Sermão do Monte, né? Eles se aplicam ao indivíduo, né? A cada pessoa. Então, amar, perdoar, ajudar o inimigo quando ele está com fome, dar-lhe de comer, se o inimigo tiver sede, dar-lhe de beber, mas não significa que não possa haver reprimenda da sociedade organizada para coibir os crimes. Senão, todo criminoso vai fazer o que bem entender. É verdade. Então, o Estado ele tem esse poder, né? Eu citei logo no começo do programa, quando Jesus ele está diante de Pilatos e ele não responde a uma pergunta, João 19, versículo 11, quando ele fala que foi dado o poder do alto para julgar pela vida e pela morte. Né? Exatamente. Jesus confirma isso. Pastor Heber, complementando, Romanos 13, Arnaldo, você que diz que a Bíblia é totalmente contrária à pena de morte, Romanos 13 diz que toda alma esteja sujeita às autoridades, que toda autoridade foi instituída por Deus. No versículo de número 4, diz assim, porque ela é ministro de Deus, ou seja, a autoridade, o Estado, é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizerdes o mal, se infringires as regras, teme, pois não traz debalde a espada, ou seja, não traz a espada em vão. E a espada é o que? A pena de morte. Quem falou isso aqui foi Paulo, escrevendo à igreja de Roma. Porque é ministro de Deus, ou seja, quando o Estado aplica a espada, ela é ministro de Deus, Arnaldo. E vingador para castigar o que faz o mal. Não foi eu que disse isso, Paulo fazendo menção aí do Estado, que tem poder para aplicar a espada. Muito bom. Eu tenho que chamar o intervalo. Na volta a gente continua com o debate aqui no Vejam Só. Voltando com o programa Vejam Só, eu quero aproveitar esse momento para mandar um ósculo santo para o pastor Osias e toda a igreja, né, a primeira igreja batista lá de Itaquera. Estive lá domingo no aniversário, né, 53º aniversário de organização da igreja, preguei lá, foi muito gostoso. Então, um ósculo santo para todos os irmãos lá da primeira igreja batista de Itaquera, tá bom? E também um ósculo santo para o presbítero Rômulo Almeida, da 5ª Igreja Presbiteriana Independente de Aracaju, em Sergipe. A Igreja Presbiteriana Independente é a denominação a que eu estou filiado e da qual eu sou ministro há mais de 30 anos. Completei agora, dia 8 de fevereiro, 30 anos de ordenação, tá bom? A repórter Carla Viana foi ouvir os crentes a respeito do tema de hoje. Vejam só.
Na sua opinião, o Novo Testamento é contra a pena de morte? Eu acho que sim. Porque é totalmente contra os princípios da Bíblia, né? Porque nós vivemos no tempo da graça, e não no tempo da lei. Porque no tempo da lei era olho por olho e dente por dente, né? Hoje não, hoje nós temos a graça e temos a palavra, né? Que trabalha, que convence, né? Então, eu acho que é contra. Eu não sei te responder, porque eu não conheço assim, o tema, né? Não sei. Sim, é contra a pena de morte. Porque o Senhor Jesus morreu por nós. E ele morreu já dizendo que ele próprio era a morte. Queria ser única para todas as pessoas, para que ninguém pudesse morrer. Totalmente. A palavra diz: o único que tem poder de dar vida e tirar vida é o Senhor Jesus. Então não sou o novo como o velho, né? O velho falava olho por olho, dente por dente, mas no fundo, não tem como, né? Só Deus que pode tirar a vida, não somos nós. Quem somos nós para julgar, né? O Jonatas de Santa Gertrudes, no interior de São Paulo, diz assim: na minha opinião, há duas respostas. Sim, quando nos diz em Mateus 5,39, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta ele também a outra. Ele está dizendo que o Novo Testamento é contra, como por exemplo nesse texto do Sermão do Monte, né? E não quando nos diz em Apocalipse 13:10, se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. E aí surge uma dúvida com relação a ser o Novo Testamento ser contra ou não. Então, apóstolo Aguinaldo, como é que a gente concilia essas duas coisas? Realmente foi o que nós discorremos nessa discussão, nesse debate, que, por exemplo, nós precisamos separar duas coisas: o perdão divino com a ordem do Estado. Por exemplo, nós como servos de Deus, se uma pessoa estiver no corredor da morte por ter praticado um homicídio, nós vamos lá ministrar para que ele seja perdoado, que ele libere a perdão, para que ele se perdoe pelaquilo que ele fez, e vamos ministrar a palavra de Deus. Mas o Estado tem esse direito de corrigir essa transgressão. Uhum. Pode falar, pastor. Uma das pessoas que fez o comentário aí na entrevista disse que só Deus tem o direito de tirar a vida. Sim. Não é isso? Muito bem. Mas se nós temos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que todas as autoridades foram constituídas por Deus e que a autoridade que elas têm, foi outorgada por Deus, então elas agem em nome de Deus. O Estado age em nome de Deus. Na medida que o Estado ele tira a vida, ele está fazendo em nome de Deus. Porque foi Deus que constituiu as autoridades. Se Deus constituiu a autoridade, ela está agindo em nome de. E tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, ele defende essa ideia de que as autoridades foram instituídas por Deus. Então não há nada de anticristão na aplicação da pena de morte por parte do Estado. E eu friso isso, porque às vezes a pessoa pode estar ligando a TV agora e achar que eu defendo a pena de morte com motivação de vingança. Hipótese alguma. Pena de morte, o Estado pode aplicar todas as sanções que ela quiser, desde que seja respeitado o direito de defesa, ampla defesa contraditória. E ela faz isso em nome de Deus, para a manutenção da ordem social. Eu devo perdoar como pessoa física, o Estado sanciona. Mas, por exemplo, a Elisandra, lá de Pato Branco, no Paraná. Na minha opinião, é bem definido com a palavra que só Deus tem poder de tirar ou dar a vida. O homem não tem esse direito de tirar a vida mesmo que seja algo terrível. O julgamento vem de Deus. Bom, mas o irmão está falando, não, mas é o Estado que vai fazer. Mas o Estado não é um ente abstrato. Há pessoas que vão fazer isso. Tem o Carrasco que vai fazer isso. E é um ser humano. E aí? Tá. Vamos pegar no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Acã, quando ele roubou a cunha lá, eles perderam a luta, né, contra a cidade, e por conta da cidade de Ai, não é isso? Isso. Perderam a luta, e quando Josué descobriu quem havia pego, o que é que eles fizeram? Eles aplicaram a pena de morte, não só para Acã, veja, olha o problema, mas aplicaram a pena de morte contra Acã e contra toda a sua família. O que a esposa de Acã tinha feito de errado? O que os filhos de Acã tinham feito de errado? Nada. Mas aprovado por Deus. Então, quando se fala o princípio cristão é que, bom,
Deus, ele deu a vida e ele tem poder para tirar. E por vezes ele delega a nós homens, para a manutenção da ordem social, o direito de aplicar as sanções e as disciplinas. O carrasco não age por motivação própria, ele é um empregado do Estado. Ele está ali apenas para executar uma ordem do Estado, em nome do Estado. E não há nada de errado. Uma pessoa do Exército que em guerra está defendendo a sua pátria e ele tira a vida de alguém, é anticristão essa conduta? Ele está defendendo o seu Estado, a sua pátria. Se for assim, eu gostaria de saber como é que você vai explicar as milhares e milhares de vidas que foram ceifadas no Antigo Testamento em guerras, que o próprio Deus aprovava a guerra, mate a vida. O Saul, quando foi lutar contra os amalequitas, Deus disse, vai lá e mata tudo, não traz nada. Não traz nada, destrói tudo. Saul, com dó do rei, trouxe o rei cativo. Qual foi a ordem de Deus para Saul? Saul, eu quero obediência e não sacrifício. Então não adianta você vir, não, era para matar, não era para dar vida. E quem era Saul? Era o representante do Estado, era o rei. O Alexandre dos Santos Souza, de João Pessoa, na Paraíba. Ora, irmãos, o próprio texto bíblico citado na matéria do programa já responde a pergunta. Ouvi isso que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Depois, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ora, se Jesus condenou e revogou regras judiciais aplicadas às leis da época, como a lei de Italião, por exemplo, então o cristão que é a favor da pena de morte é contra a lei de Deus que ordena, que manda amar o nosso semelhante. Quem ama não pode ser a favor da pena de morte. Como é que a gente explica isso? É que, normalmente, as pessoas que estão a favor dessa situação, elas estão lendo um texto de forma isolada. E a Bíblia, ela se auto-explica, mas você não pode ler um texto isolado. Então, quando a pergunta do programa, se o Novo Testamento é contra ou a favor, o Novo Testamento não é contra. Nós falamos de amor no Novo Testamento, de reconciliação, de perdão, falamos de João 9, de João 1:9, se pedir perdão, Deus é fiel para perdoar nossos pecados e nos livrar de toda a raiz de amargura, de justiça, mas também fala também que ele não inibe a pena de morte. É isso que as pessoas têm que entender. Viu, pastor Hebe? O problema é da interpretação de dois textos. Veja só o que diz em Mateus 5:21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Mateus, citando palavras de Jesus, não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Aí veja o que Jesus diz. Eu, porém, vos digo, que qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão, será réu de juízo, ou seja, estará sujeito à pena de morte, porque esse réu de juízo aqui era a pena de morte. Então não é só matar aquele que se encolarizar. Aí eles pegam esse texto aqui, que Jesus está falando do Estado, e eles misturam com outro texto que diz assim, que nós devemos, Jesus falando, olha, ouvis o que foi dito, né, que nós devemos perdoar, amar os que nos amam, mas não só os que nos amam, mas também os que nos perseguem. Ali Jesus está falando da vingança, da retribuição do mal por motivos pessoais. Então, o próprio Jesus defendeu que o Estado, ele deve aplicar as sanções, inclusive pena de morte. Mateus 5,17, para o internauta que acabou de falar, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. A lei do Estado, Jesus veio cumprir, mas ele, enquanto pessoa, ensinava que nós devemos perdoar. São duas questões distintas, dois ensinamentos distintos, que os cristãos, eles se confundem. Então, deixa eu pegar um exemplo bem concreto para a gente fechar o programa. Vamos imaginar que alguém cometa um ato terrível, mate, por exemplo, os meus filhos. Okay. Matou os meus filhos. Como cristão, eu devo perdoar essa pessoa e devo amar essa pessoa e ajudá-la tanto quanto possível. Orar por ele, inclusive. E orar com ele e tal. Agora, ele é preso, certo? E vamos supor que a gente mora nos Estados Unidos, num dos estados em que ele vai ser condenado à morte. Ele é condenado à morte. Eu o perdoo, eu o ajudo, faço visitas, levo o evangelho para ele e tal, embora ele tenha matado os meus filhos. Mas, ainda assim, o Estado vai tirar a vida dele. Exatamente. É isso que a Bíblia ensina? Exatamente isso. O Estado tem o dever de aplicar as normas.
existentes. E eu tenho a obrigação e você tem de a perdoar. obrigação também de perdoar. Eu não posso ir lá e me oferecer para ser o carrasco? Não, não pode, que a tua motivação seria vingança. É. A motivação aí do tirar a vida é que é o problema. Qual a tua motivação? É vingança? Pronto, então você está fora dos planos de Deus, está fora do projeto de Deus. E eu devo perdoar. Agora, o Estado, para manutenção da ordem, ele deve aplicar as sanções. E Jesus defende isso. Mateus 5,17 é um dos ensinamentos. Então eu preciso fazer as duas coisas, viu, apóstolo? Porque diante de crimes que a gente vê aí, eu quero me oferecer para ser o carrasco. Eu estou errado, né? É errado. A porta é estreita, pastor Eber. E ainda sem contar que o criminoso, ele tem que pedir perdão. Não é só a sua família que foi a vítima, que teve o ente da família morto, liberar o perdão, mas ele tem que pedir perdão também para Deus. Só o meu perdão não resolve. E se ele se converter, a gente pode suspender a pena de morte? Não. O pecado é perdoado. O pecado é perdoado. Mas a consequência permanece. Ele vai morrer mesmo crente. Mesmo crente. Vai para o céu. As vítimas dele foram tudo para o inferno e ele vai para o céu. Pastor Eu Eber, não consigo engolir essa justiça. Eu estou andando com o meu carro bêbado, bato meu carro e fico paraplégico. Meu pecado, tá certo? Gerou uma consequência para mim. Eu aceito Jesus. Jesus tem a obrigação de me curar das consequências do meu ato insano de dirigir bêbado? Não. Está assegurada a minha salvação? Sim. Agora, o pecado foi perdoado. Eu tenho direito à salvação, mas a consequência do pecado, eu fiquei paraplégico, eu vou ter que levar isso comigo. E se eu matei alguém dirigindo bêbado e houver uma pena de prisão perpétua, que aqui no Brasil também não há, e aí eu vou ser condenado à prisão perpétua ou à pena de morte, e eu lá me arrependo. Jesus me perdoa? Sim, o sangue de Cristo purifica de todo pecado. Mas o Estado ele tem o dever de aplicar as sanções, porque senão vira uma bagunça social. Não existe mais nenhuma sanção na sociedade. Se o sangue de Cristo perdoa todo tipo de transgressão da lei, então não tem mais multa, não existe mais nada. Não existe prisão para traficante, não existe mais nada. Pois é, e o meu dever agora é terminar o programa, porque o tempo acabou, fazer o sorteio e dar o resultado da enquete. Você pode e deve dirigir seus comentários, perguntas, dúvidas para os nossos convidados. O contato deles está no nosso site, vejamsó.com.br. Procura lá na aba certa dos convidados, o tema de hoje, e você pode endereçar suas mensagens para eles, tá bom? O resultado da enquete foi o seguinte: na sua opinião, o crente pode ser a favor da pena de morte? O não ganhou. 71% votaram que não pode ser a favor da pena de morte, 22% votaram que sim e 7% votaram que não, ou que não sabem, O sorteio, não sei se a inclinação da tela está boa, deixa eu corrigir aqui. Tá. Quem vai ganhar a camiseta da grade é Cláudio, de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Parabéns, Cláudio. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo Vejam Só. Para você que fica com a gente, que fica com a Rede, a paz e a graça do Senhor Jesus.